Vamos trabalhar? Claro. Bora. Consta. Constantino. O Consta agora fez um programa no... 4x4. 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 Olha aí, grande YouTube. Ele juntou a turminha dele. Turma do Frozen Iogurte. Ficou Ana Paula, Fiuza. ficou com medo de vir aqui, a gente dá uns petelecos. E aí juntou De vez a em galera quando dele. Juntou a galerinha Só e não lá chamou tá o mais Coppola. tranquilo. Tá certo. Rodrigo É mesmo. Constantino, diretamente dos Estados Unidos. Tá lá o Consta aqui, o livro dele, na minha mão. Aqui, ó, pra você. Você pode comprar na banca do Consta, a livraria do Consta, que tá na internet agora. Os Pensadores da Liberdade. O livrinho gostoso de ler. Sim. Cara, escreve bem. Bem escrito, gostoso de ler, cara. Pega esse, ele é grande, mas a leitura é fácil, é tranquilo. Os Pensadores da Liberdade, o lançamento do Rodrigo Constantino, que agora também está fazendo sucesso. Ele é a patota dele. A patotinha. É uma Turma patota. do Selo Azul. Você tá montando uma patota aí A também. turma do Selo Azul. E aí, tudo bom? Beleza, Emílio? Boa tarde a todos. Aí tô com a voz meio ruim, mas é um lançamento com um sucesso tremendo aí, né? Batemos mais de 600 mil visualizações para oferecer ao público alguma coisa decente no domingo, né? Tava faltando ali um bate-papo mais inteligente. Então, estamos muito felizes aí com esse projeto solo, totalmente independente, né? E vamos em frente. Vamos em frente. Esse domingo tem mais. Eu gostei muito, achei muito bacana. Eu sou fã, né? A turma é Lacombe, Ana Paula O Lacombe eu acho muito muito lazer. Eu acho ele lazer. Olá, tudo bem. Mas a Ana Paula é show gosto de dele bola. também. E o Fiuza. Olha. Porra, o Fiuza é monstro, nota 10. Nossa. O Consta é nosso parceiro aqui. Eu achei bacana, achei que deu uma química legal. É todo domingo às 20 horas. Eu assisti domingo. Isso. Todo domingo às 20 horas no YouTube. É isso, né, Constantino? É isso aí. E é 8h30, né? O programa é 8h30, se eu não me engano. Eu não sei. Eu vi na hora do Fantástico. Começou o Fantástico. É isso aí. É o Quarteto Fantástico contra o Fantástico. É ótimo, Pelo que estão maravilha. dizendo. Pelo que estão dizendo. Você sabe que teve gente já, a repercussão foi muito grande. Aí teve gente falando assim, poxa, eu vi umas coisas ali sobre vacina, Eric Clapton, uma mãe aqui nos Estados Unidos, que eu não tinha ideia, né? Porque a imprensa no Brasil não está mostrando esse tipo de coisa. E a gente quer exatamente furar essa bolha, né? Mostrar debates que estão sendo, de alguma maneira, censurados, né? Asfixiados na mídia. E teve muita repercussão, gente falando assim, olha, eu fiquei até assustado, tudo. E aí eu tava vendo até uma análise agora, ninguém é anti-vacina, não é esse o ponto, né? Mas assim, a queda de mortes no Brasil está acontecendo, felizmente a pandemia está arrefecendo, e na mesma ordem de grandeza que o Uruguai. E assim como o Uruguai tinha tido um pico muito pior, inclusive, que o Brasil antes, nessa tal segunda onda, né? O Uruguai vacinou 3 vezes mais que o Brasil. E agora ninguém vai dizer que nas últimas 4 semanas, nos últimos 2 meses, houve assim uma vacinação em massa que explica a mudança. Então, de novo, né? São perguntas incômodas, Emílio, que os jornalistas não estão mais fazendo, né? Tudo em nome da ciência. Aí repetem assim, tratamento, remédios, cientificamente comprovada a sua ineficácia. Poxa, saiu hoje, olha que azar, né? Mais uma meta-análise de vários estudos paralelos, com mais de 3 mil pacientes, com o uso lá do remédio de parasita, né? A ivermectina, mostrando bons resultados. Então não dá para dizer que são cientificamente comprovados a sua ineficácia, né? A coisa está em aberto. E a vacina também não parece ser essa grande panaceia. Então, de novo, nós estamos discutindo questões sensíveis, com coragem, dando a cara a tapa, e um debate que está sendo totalmente manietado, mascarado, distorcido, em nome da ciência, por uma imprensa que, enfim, está ignorando totalmente questões em aberto ainda. Ô Constantino, mas você sabe que um jeito da população, um jeito de se governar facilmente é deixar a população com medo. Pelo medo. Sim. E essa pandemia, olha, eu vou dizer pra você uma coisa, cara. Eu tenho amigas minhas, amigos meus, que não saem de casa até hoje porque estão aterrorizados. E eu fico preocupado com essas pessoas. Por isso que a gente tem o programa aqui. Às vezes eu falo, pô, a gente não pode deixar o nosso público também com o cortisol lá em cima, que esses caras vão ficar doentes, pô, por notícia ruim. E as notícias boas é isso que você falou. Tem notícia boa? Tem notícia boa no meio da pandemia. Tem coisa acontecendo? A ciência está fazendo alguma coisa? Está fazendo. É lógico que a gente vai discutir vacina, vai discutir tratamento, mas não pode simplesmente falar, olha, isso não,
não vai dar certo, tem que ser assim, assim e assim. Porque é isso que eles querem. Esse é o grande ponto. Esse é que é o negócio. Esse é o grande ponto. Não pode interditar o debate. O debate é feito com perguntas incômodas. Por que o Chile vacinou mais de metade da população e teve um surto recente? Então, são perguntas que ficam no ar. Agora, sobre a questão do medo, que sempre foi um instrumento de controle, né, de poder, eu estou abismado, porque as pessoas não querem saber de estatísticas, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e vamos lembrar que as aberturas aqui, em alguns estados, como no Texas, aqui na Flórida, as aberturas começaram quando tinha 12%, 15% da população vacinada apenas, né? E os números continuaram em declive. Agora, veja que curioso, já morre nos Estados Unidos menos, felizmente, né? Menos gente de Covid do que de acidente de carro. Então, as pessoas estão com medo de sair de casa de carro. Então, assim, de novo, tem um grau de paranoia muito grande, tem uma questão de faixa etária, né? Pessoas com 30 anos saudáveis. Claro que vai ter caso, claro que você vai conhecer um primo do tio, do amigo, né? Ou até algum parente próximo. Mas daí é você achar que não é para sair de casa ou comemorar, como eu tenho visto nas redes sociais, o dia mais feliz da minha vida, a caderneta de vacinação, né? Porra, eu já contei essa história nas minhas lives, Emílio. O dia que eu marquei o meu appointment aqui para me vacinar, eu perdi o appointment, eu nem fui. Eu tava na dúvida se eu ia. Aí eu acabei indo, depois que eu escutei histórias, 2 histórias no mesmo dia ruim, falei, quer saber, na dúvida eu vou tomar. Mas não, eu não tava falando o dia mais feliz da minha vida, estou salvo. Tem uma turma que tá deixando a paranoia tomar conta, né? Pelo amor de Deus, gente, tem que olhar as estatísticas frias, é que nem avião, é o medo, né? As pessoas têm medo de entrar no avião porque os acidentes de avião, eles viram sempre manchete, a gente debate. Agora, não é um transporte perigoso. Então, de novo, as pessoas têm que ter algum cuidado para olhar o número com certa frieza, né? A gente sabe que quando coloca emoção demais, turva a capacidade de raciocinar. Ô, Consta, aproveitando aqui o espaço e a nossa audiência, você que é um cara que tem muita evidência, trabalha pra cacete, não sei se é fake news ou não e você pode falar. Saiu aqui, ó, o grupo do WhatsApp, do tiozão, que a gente gosta. Não flertem com os lobos. Apoiar o Bolsonaro não é uma opção. Esse... Fecha aspas. O que é isso O que aí? circula no WhatsApp é verdade ou é fake news? Não. É fake news, não é meu o texto, inclusive o estilo não é meu. Eu fui ler e falei assim, será que eu escrevi essas palavras e nem me lembro direito? O filme Dois Papas, e aí um paralelo, eu fui um trouxa que coloquei nas minhas redes sociais contra o governo quando saiu o Moro. Bom, isso eu fiz, mas eu não escrevi desse jeito, né? Aí eu fui verificar até, porque eu falei, vai que... Eu fiz 45 anos esse final de semana, vai que tá dando alguma amnésia já, o alemão tá me pegando, né? Aí eu falei assim, deixa eu checar, né? Não foi eu que escrevi esse texto, tá circulando bastante, já recebi por parentes, por amigos, né? Alguns assim com aplausos, falei, ó, não fui eu, vai aplaudir outra pessoa. É aqueles do Arnaldo Jabor, né? Que o cara fala que foi o Arnaldo Jabor que fez, ele nunca escreveu. Tinha mais texto hipócrifo. Veja bem, Zuckerman, eu nem acho o teor desse texto que está circulando absurdo. A essência do que ele está dizendo é o seguinte, ó, agora a coisa funilou, não tem alternativa, ou é a volta da esquerda radical ou é o Bolsonaro. Na essência, tem muito a ver do aquilo que eu venho falando. Não é à toa que é crível, né? Para qualquer coisa que você vai atribuir a autoria falsa, tem que ser minimamente crível, senão o cara vai ler e fala, pô, Rodrigo Constantino tá pregando voto no Lula. Não, a gente sabe que isso é fake, né? Então, assim, é crível que eu tenha escrito algo parecido, mas não fui eu, o estilo não é meu, o tom da mensagem não é meu, né? Eu acho o seguinte, olha, a prioridade para quem tem senso de proporção hoje, a prioridade é impedir o destino venezuelano, argentino no Brasil. E a turma está assanhada, né? Veja que a campanha contra o tal do voto auditável, botaram um bloco na rua. Rodrigo Maia está tuitando sobre isso hoje, o Lula tuitou sobre isso. Teve articulação de ministro do Supremo. Uma coisa que é uma ingerência indevida, né, de um poder no outro. Então, tá todo mundo escancarando assim, ó, pelo amor de Deus, não vai ter voto auditável. Por que não querem mais transparência? Por que não querem mais segurança? Exato. Tá me deixando com mais desconfiança ainda. Muito bem. É óbvio. Eu vou fazer um break rápido. Então o clima não tá bom. Sim, eu vou fazer um break rapidinho. A gente vai continuar nesse papo aqui na sequência para quem tá na rede. Para quem tá no Panflix, a gente continua. Pode ser, Reginaldo? Então vamos lá. Reginaldo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que esse negócio de voto auditável, voto de papel e tal, eu acho que, para mim, o voto funciona e dane-se.
Mas eu acho também que os caras, como instituição, deveriam fazer esse voto, certo? Como é que vai ser esse negócio? Eu também não sei, mas deveriam fazer para quem não acredita. Aí falar, para garantir a lisura. Para mim, beleza. É isso, para garantir. Para quem garantir, para conversa. Né? São dois pontos importantes aí que você tocou. Primeiro, assim, é confiável ou não? Eu tô na turma que desconfia. Só o Brasil, Butão... Então, né? mas deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta como burraldo que sou. Tá. Esse voto, porque qual é o pensamento? O pensamento dessa galera é o seguinte, que chega em Brasília, que é onde feita a contagem geral dos votos, porque tem as urnas, você vai lá, você vota. Sim. Põe o 17, que é uma maquininha de somar aquilo lá. Sim. Aí vai para regional aqui, certo? Mas os partidos, eles recebem Tem o borderozinho. Boletim da urna. Tem o boletimzinho. Só o boletim da urna. Então, recebe o boletim. A desconfiança é antes. Tá. A desconfiança é se você apertou o número e quem recebeu na computação, na compilação do boletim da urna foi outro. Como é que é o negócio? Pode ter. Não, porque... Quando você digita lá quando o número você... do teu candidato. Tá. Confirma. Você não tem convicção, você não tem transparência para saber que aquele voto foi exatamente para o candidato que você escolheu. Não tem. Não tem essa transparência. Mas você vê ali, aparece a foto dele. É que nem quando você ia lá e punha o X no número, no candidato. Mas você não tem a contraprova. Se houve uma adulteração do sistema por algum técnico do TSE, por algum hacker, que as urnas não têm conexão com a internet, mas os programadores têm. Sim. Se houve alguma coisa na etapa anterior, você não tem como saber. Mas consta... Mas nem na época da urna, votei na urna véia. Na urna véia chegava lá o mesário e ele mudava o teu voto. Se você não escrevesse, ele escrevia. Devia ter muito mais. Ele podia anular, né? Podia anular. Devia ter muito mais falcatrua. Mas vamos lá. O que eu pensei com esse cara é o seguinte: é não ficar em Brasília para fazer a contagem final. Porque é muito mais difícil você, sessão por sessão, urna por urna, você fazer o trambique do que ter um lugar só que você possa ter. Centralização aumenta risco. Esse é um dos pontos abordados. Isso mais ou menos que eu entendi. Ele chega lá, mas para isso aí tem que ser tem que ser um conluio geral, de todo gigantesco, não é? Nós podemos ficar um programa inteiro falando disso. Eu tenho acompanhado, eu li o relatório do deputado Felipe Barros, já conversei com a deputada Bia Kicis sobre isso, especialistas. Dá para ficar um programa inteiro, mas eu acho que nem precisa, porque aí eu vou para o segundo ponto que você trouxe, né? Técnicos especialistas garantem que não é tão seguro assim, tanto que no mundo inteiro desenvolvido tem a impressão. Agora, para ter um double check, né, para ter uma contraprova. Agora, o fato de que 1/3 da população, mais ou menos, desconfia do modelo atual, para mim, já é motivo suficiente para atender a demanda por mudança. Porque nós estamos falando aqui da confiança no sistema democrático. Então, vamos supor, Emílio, que no ano que vem vença o corrupto que institutos suspeitos de pesquisa colocam como favorito, mas que não pode sair às ruas, né? Vamos supor que ganhe ele. O que vai acontecer? 1/3 dos eleitores, da população em geral, basicamente, vai dizer que foi fraude. E aí, como é que fica o sistema? Vai ter convulsão social? Vai ter... Então, nós temos que atender a uma demanda de uma parcela significativa da população que está clamando por maior camadas de segurança, por maior transparência. Sim. Então, de novo, eu não vou embarcar numa de que o Barrosão está falando lá em 3 línguas, la garantia sou eu. Para mim não basta, para mim não é suficiente. Se eu sou o cara que vai decidir, eu falo, faz lá isso aí, já vamos resolver esse negócio, entendeu? Porque senão o próprio Bolsonaro ele vai usar isso como instrumento para falar, tá vendo? Eu avisei você. Não, eu sei, igual o Trump. Então, todo mundo até hoje o Marinho tá querendo a recontagem em Wisconsin. Até hoje em Michigan ele quer a contagem. Planeta Zurita vai bem, obrigado. Eu sugiro a todos vocês assistirem o discurso do deputado André Janones ontem. Basicamente ele disse: pega aí o hacker mais bruto. Então vamos esperar um pouquinho. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Para quem você estava acompanhando aqui pela Panflix, nós estamos direto pela rede Jovem Pan. A gente estava fazendo a pergunta sobre o voto impresso aí, voto auditável. Está sendo esse papo agora, auditável, impresso. Cada um fala uma coisa. O Marinho ia falar... Eu estava só sugerindo
sugerindo brevemente todos aqui assistirem o discurso muito contundente do deputado André Janones, de Minas Gerais, ontem no plenário da Câmara, talvez um dos discursos mais importantes dessa legislatura até o momento, onde ele disse, pode pegar o hacker mais hábil do planeta Terra ali nas catacumbas do leste europeu, bota ele ali, tenta fraudar a urna à luz do dia ali, se ele conseguir, eu tenho certeza que vai conseguir arrebanhar um bloco suficiente na Câmara para aprovar essa fiscalização e esse voto auditável, entendeu? Até aí, a gente prefere, eu e o Emílio, acreditar na rigidez das nossas instituições. Porém, você mencionou, meu querido Constantino, perguntas mas porque esse não é o ponto, não né, interditar o debate. Oi? O ponto não é você hackear a urna ali na hora. Tem vários processos anteriores que passam por internet. E, inclusive, já foram feitas declarações de especialistas de que nesses processos é possível. Fizeram até uma demonstração, né? Onde mandaram votar num candidato A e 3 pessoas. Exatamente. E era para dar 3-0, deu 2-1 para o adversário. Né? Então, assim, o processo de adulteração viria, no caso, antes. Mas sim, eu cara, acho, eu tô falando quanto assim, mais cristalino for o processo, melhor é para todo mundo. Não tem o Bolsonaro enchendo o saco. Vale a pena. Não tem exatamente. Entendeu? A melhor Exatamente, coisa é o que eu tenho do falando. mundo. E era uma pauta do Ciro Gomes. Pô, sim, mas também é claro. Era uma que pauta sim. do Requião, era uma pauta dos tucanos. Exato. O deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB, em 2014, disse que os especialistas contratados pelo partido não conseguiram auditar, porque teve aquela coisa meio suspeita ali em 2014, lembra? Então, assim, era uma pauta suprapartidária. E, de repente, agora está Amoedo e companhia, o Rodrigo Maia, falando, isso é uma coisa de golpismo bolsonarista. De onde tiraram isso? Não dá para entender. Transparência golpista? Que jeito? Quanto mais transparência falar que é golpista... Mas é que o problema do Trump lá, ele não conseguiu provar que houve uma fraude generalizada, sistemática, até porque foram em 6 estados que ele ficou aquém ali precisando da vitória. Agora, será que isso vai ser provado, vai conseguir ser provado no Brasil? Porque a gente sempre tem muitas pequenas anedotas, uma historinha aqui, o cara que viu a foto do candidato sendo alterada no instante do voto. Aí fica sempre uma coisa meio incidental ali, não é uma coisa que consegue ser provada até o momento que há uma fraude generalizada ou um desvio institucionalizado nessa situação. Essa é a minha questão. Mas é uma pauta legítima, mas sim. o ônus é uma pauta legítima. O ônus da prova deveria ser do sistema, né? Sim. Provar a sua lisura. Provar a negação, provar a fraude é muito mais difícil, até porque os tucanos concluíram que não dava para auditar. Né? Então, assim, o grande problema que eu vejo é o que o Emílio trouxe. Se há uma demanda de uma parcela significativa da população por algo que no mundo inteiro desenvolvido é diferente do Brasil, né? Por que não atender essa demanda? 2 bilhões de reais. Não é isso a resposta, né? Porque o custo da democracia não pode ser dessa forma. Nós estamos lidando aqui com uma parcela de 1/3, mais ou menos, grosso modo, da população brasileira que desconfia do modelo atual. Então, assim, é preciso dar uma resposta institucional a isso. E o que vai rolar isso aí? O que vai acontecer lá onde? Está tramitando na Câmara. Está tramitando na Câmara. Eu conversei ontem com um deputado envolvido na comissão e ele me foi muito sincero e pessimista, dizendo que a pressão colocada pelo STF está fazendo virar o jogo. Então veja que ingerência absurda e que gera mais desconfiança ainda, né? Por que será que esses ministros indicados pelo Lula estão fazendo uma campanha tão pesada para impedir essa reforma? Então vamos falar de ministros do STF, indicações e de perguntas incômodas, como você bem disse, Constantino. Você sabe que das atribuições mais solenes e definitivas, impactantes que o presidente da República tem é nomear um ministro para a Suprema Corte do nosso país. Ele vai ficar até no máximo quase 27 anos. Eu, por exemplo, a minha existência tem 26 anos. Então para pensar o impacto fraldinha, que isso né? tem. Isso tem. É fraldinha mesmo, juventude, não que seja demérito. Mas vamos adiante. A questão que se coloca é a seguinte: eu lembro de você aqui lamentando profundamente a indicação, o nome do Centrão, avalizado pelo Ciro Nogueira, do quadrilhão do PP, o Cássio Nunes Ferreira, Cássio Nunes Marques, perdão, que já está lá, e agora o André Mendonça, sujeito que tem que é uma espécie de aprendiz do Dias Toffoli, escreveu um livro em homenagem a ele. Eu, sinceramente, acho que não cola a desculpa que eu imagino que você venha dar aqui,
que, não, o sistema não vai aprovar, o Senado não vai aprovar pelas pressões internas lá da casa. Até porque eu acho que o presidente deveria ter um senso de prioridades também, como você diz, de proporção, eu digo de prioridades. Deveria estar se consultando com vários nomes ali do mundo jurídico conservador e tentando buscar um nome que de fato represente os anseios da base dele e não só um lambe-botas aí que se prontificou a justificar o injustificável e está agora finalmente colhendo os dividendos dessa postura subalterna que ele teve durante todo o governo Bolsonaro. O que você acha de André Mendonça no STF? Pergunta longa. Porra, pergunta longuíssima. A pergunta podia ter sido restrita a essa parte final. O que você acha? Mas já tem o poder de síntese do Marinho. Eu comento. Pela pouca idade que o próprio André lembrou, né, que ele tem apenas 26 anos, às vezes falte um pouco de maturidade, inclusive, para já chamar minha resposta previamente de desculpa e chamar o indicado de lambe-botas, o que eu acho também um tanto arrogante e infantil. Veja, eu acho que o nome do André Mendonça não agrada boa parte da base bolsonarista ou da direita em geral, né? Ele tem doutorado em Salamanca, especialista em anticorrupção e coisa assim, entende, tem um notório saber jurídico, mas eu apontaria alguns fatores aqui. Você já levantou alguns. Primeiro, o fato dele ser muito próximo, na minha visão, de uma turma que está no Supremo e que é uma vergonha para a instituição tão importante no Brasil. Segundo, né, o fato de que eu acho que faltam juízes na Suprema Corte. É uma corte constitucional, tem um Fux lá de juiz, né? Concursado, advogado, né? petista. Os concursados. Juiz de carreira, de profissão, né? Então, eu acho que faltam juízes, né? E aí vem essa questão assim, terrivelmente evangélico. Bom, o presidente não está traindo essa promessa, pelo menos isso. Não deveria ser o critério, claro. Né? Tive discussões, inclusive, com a minha colega de bancada que colocou palavras na minha boca ontem, né? De uma forma um tanto desleal, porque eu dei um exemplo, o seguinte, olha, um juiz é um bom juiz. O Antonin Scalia, cujo livro está aqui na minha frente, que eu sou fã dele, um dos grandes justices que a Suprema Corte americana teve, ele dizia, o juiz que nunca vota contra a sua visão de mundo é um mau juiz. Ele está lá para fazer valer a lei, não para empurrar a história como quer o Barroso, não para ser um ativista, né? Então, não deveria ser tão importante assim se o juiz é evangélico ou não. Ele tem que ser um bom juiz. Será que ainda há juízes em Berlim, como diz o ditado, né? E aí é o seguinte, a esquerda que demoniza o fato dele ser evangélico ou usar esse critério é a mesma esquerda que aplaude quando o critério é a cor da pele ou o sexo. E foi o exemplo que eu dei. E aí falei, exemplo, né? Um juiz que olha a questão do casamento gay, ele tem que ser muito claro. Se aquilo é uma corte constitucional, a Constituição é transparente em relação a esse assunto. Que mude a Constituição. Aí veio lá a outra, né, falar que eu estava dizendo que era contra o casamento gay, porque é desonesta, mentirosa mesmo. E eu estou um pouco cansado de tanta gente desonesta e mentirosa, que deve receber muito China Inbox para almoçar, porque gosta muito de comida chinesa. Né? Eu estou um pouco de saco cheio disso na nossa imprensa, ou gente que coloca palavras na boca. Então vamos responder de forma muito transparente. Eu não acho um bom nome. E eu vou concordar com a premissa implícita na pergunta do André. Eu acho que cabia ao presidente peitar um pouco o sistema, mesmo, e não acho que seja uma esfarrapada, o fato de que ele é refém do Centrão e tem uma sabatina que um nome ideal para os conservadores não seria aprovado. Mas eu acho que ele deveria ter feito esse movimento. Indicado, por exemplo, o Ives Gandra Martins Filho, que é o preferido, segundo uma pesquisa da Gazeta do Povo, do público conservador, e deixado a batata quente no colo do Congresso. Deixa o Senado vetar e apresentar suas razões por que vetaria um nome como o dele, né? Que é um nome de notório saber jurídico e reputação ilibada. Então, eu acho que ele deveria ter feito isso. Eu não gostei da escolha dele da primeira vez, que fica 27 anos. Eu não gostei da escolha dele para PGR, do Aras, que está indo contra, aí, inclusive, a privatização do Correio. Sim. Né? E agora não gostei do nome do André Mendonça, apesar do que o tempo vai dizer se ele vai ser tão ruim, né, como alguns estão dizendo. Agora, o debate tem que ser travado de uma forma um pouquinho menos militante, na minha opinião. Não, pois e desculpa, o fato notório. Não, isso aqui eu converso hoje. Pera, eu converso hoje. Eu converso com Constantino. Não, tem mais perguntas. Ele tá falando de botar palavras na boca dele. Eu quero saber então, porque o Rodrigo Constantino, no dia 5 de setembro de 2019, disse o seguinte, abre aspas, suas palavras. Não vale culpar o sistema, ok? Não foi o mecanismo que inventou o Queiroz. Não foi o Deep State que fez rachadinha. Não foi o
establishment, que decidiu proteger filho em vez de pensar no Brasil. Não foi a extrema imprensa que escolheu Aras para PGR. Então... Perfeito. Cortes do MBL. O que mudou? O que mudou? O que mudou? Só piorou, meu amigo. E você achar que ainda esse governo representa de alguma forma o bom conservadorismo ou avançar a pauta do bom conservadorismo no Brasil, agora você com colocou esse tipo de indicação, nada mudou, só deteriorou, piorou e escancarou a farsa e o estelionato que esse governo é. Não, aí já é uma militância sua em campanha. Foram suas palavras em 2019. Não, as minhas palavras você parou na aspas e eu não mudo nada. Então, Veja, rachadinha é uma prática imoral, amplamente disseminada no país, lamentável. O meu ponto é outro. O meu ponto é por que de repente a chapa tênis, os tucanos alaranjados... Por que de repente estão tão preocupados só com uma rachadinha e fazendo quase campanha para a volta dos maiores ladrões da história do país? Constantino, é só isso que eu quero entender. Eu posso explicar, usando as suas palavras de novo. Você descreveu isso como um típico argumento petista em 2019, cara. Você tá mas a ameaça da volta do PT está aí. Vocês ainda vão insistir. Mas você está se utilizando dos argumentos, cara. E o PT, você é um cara inteligente. E o PT, vocês vão insistir nisso? O PT está aí. É o favorito, segundo os institutos de pesquisa. O Lula está solto e elegível graças aos companheiros supremos. Eu não estou entendendo. É uma fantasia falar da ameaça petista? O que eu não consigo entender, o que não vê na minha... Esse argumento... Vocês estão falando de coerência. Vocês estão falando de coerência. Consistência. O que eu não consigo entender... Os seus colegas estão assinando pedido de impeachment junto com os tucanos... O que eu não consigo entender... O que eu não consigo entender é os caras votando com a Benedita da Silva. Aí vem os caras lá... Vou lutar contra o bolso-petismo, mas tá lá com os PT. Então, cada um que honre as suas palavras, porque eu respondo pelo meu CPF. Não tem negócio nenhum. E é o seguinte, tá fazendo campanha, dizia que a rachadinha era pequena. Tá fazendo campanha. Esse argumento. Não, eu tô usando as suas palavras, Constantino. Não honre elas, cara. Deixa eu te falar. Com as consequências das suas falas. Se você disse que como se a indecência tivesse uma tarja de preço. Ô, Marinho, se você for candidato... muito grande. Eu não sou candidato, sou candidato a bom funcionário. Eu tô achando... Para de ficar nesse delírio. Eu tô achando que o Marinho vote grande, Marinho. Eu acho que a bancada inteira tá no lugar do Holiday. O que eu sou contratado aqui pra fazer... E o que a minha consciência manda... Deixa eu falar fazer a questão das pessoas. Assim como eu quero que vocês cobrem todo dia de mim. Todo dia de mim. Não. Emílio. Honre as suas palavras. Emílio, deixa eu responder. Eu honro as minhas palavras. Inclusive, eu posso mudar de opinião em relação ao senso de prioridade ou de proporção. Claro. Não em relação a achar que tanto faz ter rachadinha. Tem que provar. Agora, escuta um pouquinho. Vamos lá. O ponto é outro. Primeiro, quando você coloca a palavra na minha boca... que a gente começa a ter mais problema. Eu nunca disse que o Bolsonaro é o ideal de um conservador, por exemplo. Eu nunca disse isso. Isso você não vai ver eu escrevendo e falando em lugar algum. Em lugar algum. O que eu tenho plena convicção é de que ele é muito melhor do prisma de um liberal clássico ou de um conservador do que esses tucanos safados que são instrumentos de comunistas mais safados ainda. Então, assim, falar que o Bolsonaro está longe do ideal, eu concordo. Falar que Dória é melhor é coisa de picareta. Eita! É coisa de safado. Trabalhar em prol de derrubar o Bolsonaro, como está fazendo a turminha do MBL, para ajudar de alguma forma a volta de comunistas ao poder, é coisa de gente que joga contra o país. Percebe a questão? Sim. Então não tem nada a ver com virar e falar, de repente, rachadinha tá liberado. Não tem nada a ver com isso. Então, mas peraí, vamos lá. Deixa eu entrar aqui, peraí, que eu já também perdi o tempo. Mas deixa eu chegar num ponto. Sine qua non. E é um ponto, esse ponto consta. Esse ponto. Esse ponto. Não é porque senão vai ficar uma discussão besta. Não vai ficar. Não, vai ficar uma discussão besta. Vai. O ponto é o seguinte, Constantino. Existe uma galera que tá pensando isso. Tem muita gente que não quer nem o Bolsonaro, nem o Lula. Exatamente. Mas não aparece ninguém. Não tem ninguém. E não vai ser um tucano, não tem um nome. Tucano não tem um nome. Não tem um nome que é para agora. Que tá aliado do PT desde sempre, né? E que quer uma briguinha de guerra de tesoura para fingir que é uma disputa ideológica entre direita e esquerda. Tucano é tudo esquerdinha, pelo amor de Deus.
autoritária e esquerdinha, corrupto, a maioria. Eu nunca fui tucano, André. Eu nunca fui tucano. Então por que você debateu junto com o Luiz Paulo contra o Emir Sader, lá no Pelotis da PUC, bandeirando pelo José Serra em 2010, cara? Você foi tucano, sim. Outro dia você escreveu no Gazeta do Povo. Você escreveu na Gazeta do Povo. Onde está o Dória Carioca? Peraí, obrigado. Para. Só isso, meu irmão. Então, bom, o Dória se mostrou um traidor. Peraí, Emílio, eu peço só que eu possa responder. Sim, senhor. Senão não tem sentido de eu vir no programa. Deixa eu te falar, e você tem o tempo para responder, que o Marinho tá nervoso. Tá. Então vamos lá. O Marinho tá nervoso porque o exemplo que ele dá é um tiro de bazuca no pé dele. Sim, ele lembra que eu falei que tinha que votar no Serra. Isso não faz de mim um tucano. Isso faz de mim alguém que entre Lula e Serra prefere Serra. É exatamente o meu ponto. Como é que você diz que eu mudei, cara? Se eu estou dizendo para você o seguinte, olha, entre comunista e uma direita imperfeita, não tem mais com direita imperfeita. Agora, entre um comunista e um tucano, que é um socialista fabiano, eu prefiro o socialista fabiano. Agora, entre o socialista fabiano e a direita imperfeita, qual é a dúvida? Que qualquer pessoa de direita tem que escolher Bolsonaro, em vez de um tucano. Qual é a dúvida? Pra direita, nenhuma. Pra tucano dissimulado, tem dúvida, né? Porque, no fundo, defende os tucanos, por convicção. Coisa diferente do que eu sempre defendi. Eu defendi tucano como menos pior. Eu ainda falava, toma 2 engolves e vota. Toma 2 engolves e vota nos tucanos. É isso. Muito bem. E eu acho que isso aí tem muita gente pensando assim, viu, Constantino? A grande maioria, a grande maioria, não digo, tem os fanáticos do Lula, tem os fanáticos do Bolsonaro. Da Atena 2022. Tem Tudo junto, agora velho, apareceu, mas isso aí a gente vai ficar discutindo. Só nada, né? Consta, quero agradecer muito a sua participação aqui no Pânico. Você completou aí tudo? Não faltou nada? Porque eu não gosto de deixar... Quer mandar um salve? Também. O Marinho gosta de fazer o Marília Gabriela. Eu converso hoje... que é o programa é dele. Hoje. As pessoas têm... Deixa eu lá. Só ele que fez pergunta. Deixa eu falar em posto. Eu encaro a Amanda Klein de manhã em outra emissora, depois de tarde no Jovem Pan. Me arrumaram a Amanda Klein do Pânico agora. Agora, olha só. O problema é o seguinte, o problema é que o Lula está falando abertamente. Peraí, deixa ele falar. O Lula, que é a verdadeira ameaça, ele está falando abertamente em arrombar o teto de gastos, em interromper qualquer privatização, porque obviamente ele é contra e a gente sabe o motivo, que ele quer usar as estatais para outra coisa. Está falando que o Estado é um grande pai, e o presidente tem que se ver como pai do país. E é esse sujeito, esse corrupto, que estão não só tornando elegível como favorito, segundo pesquisas picaretas, enquanto que o foco dos tucanos continua a Bolsonaro. Fala de senso de prioridade sobre isso, né? Querem a volta do Foro de São Paulo, só pode ser. Muito bem. Constantino, típico obrigado. Como você descreveu. Pera lá. Acabou o debate. Largue o braço. Ramírez. Largue o braço. Chato pra boné, velho. Consta. Pelo amor de Deus. Obrigado. O cara não para, velho. Obrigado, Constantino, pelo papo. Você pode... Beijinho pra Amanda Klein. Você pode... Amanda Klein? Cuidado, hein? Cuidado pra mandar beijinho. Só não manda por trás, que nem Muito o lacrador lá. Não, você tomou o beijinho do... Tomou o beijinho na toba. Beijinho na toba. Você viu o beijinho da toba? O silêncio de vez em quando. Vai ser um entrevistado na minha live de hoje. Manda um beijinho pra ele. Vamos sobre isso, bem lembrado. Marinho vai mandar um beijinho na... Fala pro Weintraub. Beijinho na toba. Fala pro Weintraub que o Marinho mandou um beijinho pra ele. Mandou um beijinho assim, ó. Beijinho na toba pro Marinho, fica louco. Ô, Marinho, pô, obrigado, Constantino. Não é, cara, eu tô atrasado. A audiência agradece. Eu sei que vocês gostam de debater, eu sei que vocês são pessoas inteligentes. Senão vira conversa cada um tem... Eu sei que você é da Chapa Tênis, tá sem o nome. Cortes do MBL. Tá com esse, tá sim, tá, Olha o break aí. Vota com a Benedita da Silva, com a Gleisi Orlando Silva. Até aí o Bolsonaro votava junto com o PT. Eu nunca votei no PT. Quem votou no PT foi Jair Bolsonaro em 2012. Vive um drama. Temos que ir pro intervalo. Temos um drama aí. E eu só espero... Passa a sua festa. Uma desinformação à luz do dia. Alô, papai. Alô, papai. Alô. Tá na sua mão, papai. Vem comigo, Tá na Florista. sua mão que a turma tá trabalhando bem.